todos os queridos. Mais uma vez estamos aqui para transmitir a palavra de Deus no nosso devocional diário. Eu sou o pastor Wagner de Barros, você já deve saber, justamente porque estamos fazendo essa transmissão através da minha página do Facebook. Em sincronia com a página do pastor, nós também temos essa transmissão na página da Segunda Igreja Batista Independente de Ribeirão Preto. E você também depois pode acompanhar todas as nossas transmissões através do nosso canal do YouTube, Segunda Igreja Batista Independente de Ribeirão Preto. Retornei ali um pouquinho, justamente para nós firmarmos a data dessa transmissão. Ao vivo estamos aqui na nossa live, dia 25 de maio do ano de 2020. E que o Senhor Deus mais uma vez possa nos dirigir na sua palavra, abençoar as nossas vidas. O clima mudou lá fora, estamos aí num clima um pouquinho mais frio, mas que o frio não venha a esfriar a nossa confiança, a nossa firmeza, o nosso ânimo no nosso Deus tão maravilhoso, que não é um Deus frio, muito pelo contrário, Ele é um Deus presente, Ele é um Deus que nos aquece com a sua força, com a sua graça, com o seu amor, com a sua infinita misericórdia. A palavra de Deus nos diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Portanto, com certeza, eu e você, nós podemos dizer hoje, as misericórdias do Senhor se renovaram para nós. Nós já temos ali alguns irmãos dando boa noite, irmã Giovana, o irmão Israel, a Rosa, a Mariusa, e assim vai, A irmã Lucia, um grande abraço para ela, e assim vai os outros irmãos, o irmão Raimundo, muito obrigado por sua participação aqui, nesse nosso tempo. É como se fosse, eu chamaria assim esse devocional também é como se fosse o nosso culto doméstico, não é mesmo? Nosso culto diário ali no aconchego da nossa casa, e podemos aprender um pouco da palavra do Senhor. Então vamos orar e pedir que Deus abençoe a nossa transmissão, que acima de tudo o nome dele possa ser honrado, exaltado, glorificado no nosso meio aqui. Tá bom? Cabeças encurvadas, olhos fechados, e vamos orar nesse momento. Pai, obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós. Abençoe a sua palavra agora sendo ministrada. Fale aos nossos corações, derrame suas bênçãos sobre as nossas vidas. Por favor, Senhor, eu preciso de Ti e também, com certeza, todas as pessoas que estão nos ouvindo também precisam do Senhor. Pois a Bíblia diz, sem Ti, nós nada podemos fazer. Pai, por favor, não apenas faça de nós ouvintes, mas pessoas que praticam, que permitem que a palavra de Deus mude as suas vidas, seus hábitos, costumes, que possam abandonar pecados, se apegar a novas atitudes que honram o Teu nome. Ajude-nos, Senhor. Então é a minha oração em nome de Jesus. Amém. E amém. Muito bem. Hoje à noite eu convido você a irmos para o seguinte texto da palavra de Deus. Então nós vamos a Efésios, capítulo 4, versículo de número 29. Eu tenho convidado as pessoas nas minhas transmissões, a terem suas Bíblias em mãos, e acompanharem os textos bíblicos. Infelizmente, possivelmente por conta desse isolamento, deixando de ir à igreja, se a pessoa não tomar cuidado, ele abandona, ele esquece a sua Bíblia, o livro mesmo, o livro físico. Não deixe a sua Bíblia de lado, tá? E o nosso devocional é uma oportunidade para manuseá-la. Você está com a sua Bíblia aí agora, na sua mão, no seu colo? Pegue ela. Vamos acompanhar aquilo que a palavra nos fala nesse momento. Nosso texto é Efésios, capítulo 4. Vamos lá, Efésios, capítulo 4, versículo de número 29. Efésios, capítulo 4, versículo 29. Diz a palavra de Deus, na nossa projeção está aí, ou na sua mão, você pode ler, diz a Escritura: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação,
para que dê graça aos que a ouvem. Então, nesse texto, hoje à noite, nós vamos falar sobre esse tema: mordomos de nossas palavras. Mordomos de nossas palavras. O ser humano, praticamente desde que Deus o criou ali no Jardim do Éden, o ser humano, ele é um administrador, ele é um mordomo de muitas coisas. Nós poderíamos citar, por exemplo, nós somos mordomos dos nossos bens, não é verdade? Nós tomamos conta das coisas que adquirimos, ou ganhamos, ou compramos. Então, nós somos mordomos, assim, de bens mesmo, bens materiais. Às vezes tomamos conta daquilo que é nosso, e eu sei também de muitas pessoas que tomam conta e são responsáveis por aquilo que é, por exemplo, do seu patrão, né? De alguém que está acima dele. Nós somos mordomos também da nossa saúde, não é verdade? Você cuida da sua saúde, pelo menos deve cuidar, certo? Somos mordomos desse corpo. Se você não se interessar em cuidar da saúde do seu corpo, quem se interessará? Nós somos muitas vezes mordomos de pessoas. Os pais, quando ainda têm os seus filhos pequenos, os pais, eles cuidam dos seus filhos. E depois, muitas vezes, essa ordem se inverte, não é verdade? Os pais ficam velhinhos e os filhos cuidam dos seus pais. Mordomos, somos muitas vezes mordomos de pessoas. Em alguns casos, até de pessoas que ficam enfermos, né? Independente da questão de idade. Temos que cuidar de pessoas. Percebeu que também nós somos muitas vezes administradores até dos animais? Seja aqueles que são os mascotes da casa, né? Ou mesmo aqueles que cuidam de algum lugar onde há animais. Somos mordomos até mesmo da criação, dessas criações, né? A gente poderia dizer assim também no plural. Somos mordomos do dinheiro. Você trabalha, você, né, tem o seu emprego digno, com certeza, ou a sua aposentadoria, e você recebe. E o que você faz? Você administra aquele dinheiro, né, da melhor maneira possível, quero crer, para que não tenha perigo de ter algum problema. Então, a verdade é que nós poderíamos aqui dar muitas ilustrações sobre mordomia, muitas ilustrações. A pergunta que eu faço é: você é um bom mordomo? Você que está me ouvindo, você é um bom administrador? Você contrataria você mesmo para tomar conta de algumas coisas? Bom, talvez você diria, né? Claro, pastor, eu contrataria a mim mesmo. Bom, eu creio que nós somos suspeitos para falar, né? Mas as outras pessoas podem responder melhor do que nós. Lamentavelmente, muitas vezes nós somos bons mordomos aqui, mas não somos bons mordomos ali. Tem, por exemplo, pessoas que cuidam bem das coisas materiais, mas não cuidam bem da sua saúde, não é mesmo? Então, é uma boa pergunta. Nós somos, de uma maneira geral, bons mordomos? Cuidamos bem daquilo que o Senhor, Deus, tem nos confiado? Eu estou falando isso na nossa introdução para trazer um pensar, porque a grande verdade é que, de acordo com a Bíblia, a palavra de Deus, nós também somos mordomos da nossa boca, nós também somos mordomos da nossa língua, nós somos mordomos, administradores daquilo que nós falamos. Existem dezenas de versículos sobre a língua, sobre aquilo, as palavras que nós falamos. Existem muitos bons textos, mas hoje nós vamos trazer assim o nosso devocional, a nossa linha de pensamento neste texto de Efésios capítulo 4, certo? Então, o que esse texto afinal nos ensina? A princípio, analisando todo o contexto, nós podemos ver a princípio que é um texto, ou melhor, é um contexto que fala sobre santidade. Santidade. A minha Bíblia até diz ali, né? A santidade cristã. Então, vemos que, de certa forma, o que Deus está nos mostrando no contexto é que aquilo que nós falamos está diretamente ligado à nossa santidade. Diretamente ligado. Tanto é que o próximo versículo, depois desse 29 que nós lemos,
ele diz: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Então é óbvio que nós vemos que, dependendo daquilo que a pessoa fala, ele entristece a Deus, fora as outras consequências que nós vamos falar aqui, tá certo? Então esse texto, ele se encaixa assim dentro assim de um contexto muito sério. A Bíblia fala no versículo anterior, ela diz: aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom. Olha só que interessante. Então está, de certa forma, também ligando o falar até mesmo com o roubar e o trabalhar. Então a grande verdade é que aquilo que nós falamos existe, colocado por Deus, existe uma grande responsabilidade. A Bíblia nos fala que o que contamina o homem não é aquilo que entra pela sua boca, mas aquilo que sai da sua boca. Isso sim pode contaminar, quer dizer, envenenar o homem. Veneno para o homem, você já imagina o que pode significar, né? Muitos problemas. Então são grandes verdades. Sem mais, hoje nós queremos então falar sobre isso. Nós vamos falar sobre a importância de sermos bons administradores, bons mordomos daquilo que nós falamos. E quero crer que a mensagem devocional possa ser oportuna, e eu imagino que todos nós podemos realmente melhorar nos nossos hábitos, costumes, a maneira de conversar, a maneira de responder, a maneira de reagir, a maneira de comunicar, a maneira de dialogar. Sempre de uma maneira digna, acima de tudo, digna do nosso Deus. O que então nós podemos aprender sobre a mordomia de nossas palavras? Vamos aos pontos principais? São bem simples, bem objetivos. Vamos a eles. Em primeiro lugar, sobre bons mordomos das nossas palavras, nós vemos, em primeiro lugar, a restrição. A restrição. A Bíblia nos fala, então: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Nenhuma. A definição é importante, em primeiro lugar, que a gente veja aqui qual é o sentido, o significado da palavra torpe. A palavra torpe significa nojento, significa indecente, significa sujo, infame, obsceno, imoral. Então, de certa maneira, Deus, ele realmente, ele ordena, ele que orienta, talvez melhor ainda dizendo, que realmente da nossa boca não deve sair nada torpe. Nada. Diferente do que a boca do mundo. A Bíblia, de certa forma, nos mostra, e até mesmo as nossas experiências no mundo secular nos mostra, e você sabe o quanto a boca das pessoas incrédulas, elas são bocas, né, de palavreado torpe. Eu me lembro antigamente, quando nós assistimos algum programa de humor, etc. e tal, existia até mesmo no mundo não cristão um humor sadio, não é verdade? Era alguma coisa até saudável de assistir, engraçado mesmo. Você percebe que hoje em dia no mundo não existe humor que não haja imoralidade, não haja algo sujo, não haja algo infame, indecente? É uma pena, não é verdade? Mas é assim. E essa maneira de se comunicar, essa maneira de falar, de agir e de reagir, ela é um problema, é um câncer que invadiu o vocabulário praticamente do mundo todo. Nós somos brasileiros, né? Uma vez eu estava conversando com uma pessoa que fala também o inglês, e ele estava falando sobre os filmes americanos. E eu estava justamente perguntando sobre isso, sobre como é o palavreado, né, dos filmes americanos e como se faz a tradução muitas vezes quando aparece alguma palavra torpe para o português. E essa pessoa que fala as duas línguas disse assim: por incrível que pareça, parece até mesmo que o americano, nos filmes, ele tem um palavreado ainda mais sujo, ainda mais torpe, ainda mais pesado, né? Então, veja, é um país de primeiro mundo. E assim nós poderíamos com certeza ver que na Europa é assim, na Ásia e em outros lugares,
no nosso continente, a população mundial, ela parece que se acostumou a usar um palavreado, então, torpe. Agora, qual é a restrição que Deus nos coloca? O que a Bíblia nos fala? Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Eu acho interessante a restrição, porque Deus não está falando assim, tome cuidado com o seu palavreado, né? Fica mais moderado. Não. Aqui nós vemos uma restrição dentro assim, de uma orientação extremista, porque diz, não saia nenhuma. Ah, pastor, mas é uma palavrinha aqui, isso é um hábito dentro de um contexto da nossa cultura, é uma expressão que... Nenhuma, diz a Bíblia, nenhuma palavra torpe. Você, pai e mãe, quando você vê o seu filho falando alguma coisa de ordem torpe, imoral, indecente, infame, obsceno, na hora você deve disciplinar, no sentido de orientar, de educar. Diz a Bíblia, nenhuma palavra torpe. Então a restrição, ela é essa. Alguém disse certa vez, eu quero compartilhar essa frase com você, nós precisamos realmente ser ou nos tornar estudiosos das nossas próprias palavras. Você estuda aquilo que você fala? Por incrível que pareça, nós não estudamos, né? Nós não estudamos. Eu me lembro quando estava no colégio, entrando no colegial, comecei a estudar à noite, e eu tinha uma colega de classe que ela usava uma expressão popular interessante, né? E eu comecei a achar bonita aquela expressão e eu copiava aquela expressão. Assim, habituei a falar aquela expressão. Depois de muitos anos, eu não sabia disso, eu descobri que era uma expressão usada no mundo da droga, no mundo dos usuários de drogas. Então, olha só a minha ignorância, automaticamente também a minha irresponsabilidade. Irmãos, nós precisamos realmente estudar as nossas palavras. Em primeiro lugar, então, na mordomia das nossas palavras, nós vemos o quê? A restrição. Não saia nenhuma palavra. E eu pergunto a você, como está você nas suas restrições? No seu palavreado? Na sua mordomia? Como está? Deus contrataria você? Diante da maneira como você fala? Com a esposa? Com o marido? Educando filhos? Quando não tem crente esperto e você está lá com os colegas de trabalho? Quando você está num ambiente que favorece a imoralidade ou a sensualidade? Qual é o seu palavreado? Deus nos ajude. Porque realmente ele nos mostra, em primeiro lugar, a restrição. Segundo lugar, na nossa transmissão aqui hoje à noite, não apenas nós vemos a restrição, mas em segundo lugar nós vemos a reputação. Vemos que, interessante, a nossa reputação está ligada àquilo que nós falamos, porque a Bíblia nos fala, né? Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação. Segundo lugar, então, nós vemos que aquilo que nós falamos edifica. Edifica. Eu gosto da expressão, estudando hoje, me preparando, me chamou a atenção a expressão, só aquela que for para promover a edificação. O que significa essa palavra promover? A palavra promover significa subir de posto, né? Levantar. Então, de certa forma, nós vemos então que a nossa reputação, ela se levanta para a honra e a glória de Deus, né? De acordo com as coisas boas que nós estamos falando. Coisas que, acima de tudo, edificam. Não é verdade? A reputação. Quantas e quantas pessoas, infelizmente, estão perdendo a sua reputação simplesmente por aquilo que falam. E simplesmente já é suficiente, porque perdem a sua reputação por causa do seu palavreado.
Uma grande prova disso, nós vemos que o nosso próprio presidente da República está, tendo seríssimos problemas por conta de um palavreado pesado que usou numa reunião. Então, olha só, como a nossa reputação ela começa a ser julgada, avaliada por conta daquilo que nós falamos. Oremos pelo nosso presidente, homem que tem enfrentado aí grandes lutas, duras batalhas contra os grupos ou vários grupos que se levantam contra a palavra de Deus. Então, oremos pelo nosso presidente Jair Messias Bolsonaro. Mas ele teve problemas. Então, a grande verdade é que a nossa reputação, ela está diretamente ligada com aquilo que nós falamos. Se havia o extremismo, não saia da vossa boca, e a expressão diz, nenhuma palavra torpe, agora nós vamos para o outro extremo. Porque a Bíblia agora diz, só a que for boa. Então, se não sai nenhuma palavra torpe, automaticamente vai sair a palavra boa, a palavra que edifica. E, consequentemente, a nossa reputação, para a honra e glória de Deus, ela vai se levantando, ela vai edificando as pessoas que estão ouvindo. Hoje à tarde eu estava lendo um livro de um homem que ele durante 3 anos, ele gravou 24 horas por dia o palavreado da sua casa. 24 horas por dia. Desde o período em que o seu filho nasceu, até quando então ele já estava desenvolvendo muitas falas, muitas conversas e já comunicando, vamos dizer assim. Ele estava avaliando muitas coisas e como, dentro de que contexto de conversa o seu filho recém-nascido estaria aprendendo. 3 anos de gravação em casa. Se nós fôssemos gravar aquilo que nós falamos, não somente em casa, mas na nossa vida, e o nosso palavreado se tornasse público na frente das pessoas, o que realmente nós ouviríamos? Ou eles ouviriam? Qual seria a nossa reputação? Só a que for boa para a edificação. Lembro a você também que é muito importante salientar que não apenas você fala aquilo que é bom para a edificação, mas também você escuta aquilo que é bom. Quantas e quantas vezes também fazemos parte de rodas e estamos em lugares em que a conversa começa a entrar num nível que o crente não deve habitar. A reputação, você tem que zelar pela sua reputação. Tem um ditado que diz, faça sempre aquilo que é o certo e deixe que Deus cuide da sua reputação. 3º lugar. Então nós vimos o quê? Nós vimos, deixa eu voltar aqui, a restrição, nós vimos a reputação e 3º lugar nós vemos a relação. Terminando, nós vemos a relação. Que relação é essa? A Bíblia nos diz, para que dê graça aos que o quê? Ouvem. Em 3º e último lugar, nós vemos que aquilo que nós falamos abençoa as pessoas que estão ouvindo. Olha só que expressão forte, A Bíblia nos diz para que dê graça. Meu amado, quando essa expressão, a palavra graça, ela é mencionada, nós estamos falando sobre algo muito proveitoso, muito maravilhoso, muito, como o próprio versículo diz, muito edificante. Isso então significa que o nosso relacionamento de diálogo, baseado naquilo que falamos com aquele que está ouvindo, e aquele que está falando com aquilo que nós estamos ouvindo, deve ser um relacionamento em que estamos alimentando a graça de Deus. É algo então que realmente tem o propósito de presentear. Então, quando eu falo alguma coisa, eu estou presenteando o coração de alguém. Eu estou presenteando o ouvido de alguém. Quantas e quantas vezes, eu já escutei coisas de pessoas que foi pior, com certeza foi pior do que um tapa na cara.
E você talvez já passou experiências assim. Por conta disso, nós realmente assinamos ao pé da letra esta verdade, de que realmente aquilo que nós falamos, esse dizer, ele é uma graça, ele é um presente, como também pode ser até uma maldição. E, desculpe a expressão, uma desgraça no coração daquele que está ouvindo. A palavra desgraça significa algo que está ausente da graça. É uma expressão forte mesmo, mas é bíblica. A relação, os nossos relacionamentos, eles ficam excelentes quando então nós começamos a usar um vocabulário de graça, um vocabulário que edifica, um vocabulário cuidadoso, sadio e mesmo que muitas vezes até de exortação, mas extremamente sábio, bem colocadas palavras, cuidadosamente aplicadas. Isso faz com que as relações realmente sejam construídas de amor, perdão, compreensão e respeito. Agora, quando não habita isso que a palavra de Deus ensina, os problemas, com certeza, eles vêm. Termina o nosso devocional hoje, nessa noite, perguntando: como está a mordomia de nossas palavras? Você aí, como você tem sido mordomo? Que tipo de mordomo tem sido você? Daquilo que você tem dito, daquilo que você tem falado. Se você tem tido problemas sérios, peça a Deus, ore ao Senhor, confesse esse pecado e procure realmente ter hábitos e costumes que colaborem para um palavreado que edifica e que dá graça. Aproxime-se de Deus, aproxime-se da oração. Tenha uma disciplina realmente sobre a sua própria vida na questão do palavreado. Deus vai te ajudar e vai lhe dar graça. Obrigado por sua atenção, Pai, obrigado pela tua palavra. Abençoe os corações nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe você. Amanhã, Deus permitindo, às 20 horas, mais um devocional da Palavra de Deus. E agora, eu quero, antes de concluir, deixar um abraço para minha cunhada Janaína. Essa querida cunhada, tia dos meus filhos, irmã da minha esposa, tão preciosa. Hoje faz mais um ano de vida. Que presente de Deus ela é para as nossas vidas. Deus abençoe você, Jana. Você merece tudo de bom. Um abraço do pastor e do cunhado. E agora terminamos com a nossa divisa que diz: ora sem fé é impossível agradar a Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém. Boa noite.